Eita, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá abrir a Bíblia. Tu és santo, santo, Jesus. Em Juízes. Juízes 6, 11 ao 16. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Juízes 6, do verso 11 ao 16. Amém? Aleluia. Glória a Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai amado, vamos ler a Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha estar nos direcionando, Pai. Que o Senhor venha nos dar o entendimento, Pai. Que o Senhor venha falar de uma forma, Senhor, especial com cada um de nós. Pai, sinta vontade, Espírito Santo, me conduza a palavra, porque sem Ti, meu Pai, eu não posso e não sou nada, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa me conduzir essa noite. Pai, assim, Pai amado, como essa palavra ministrou meu coração, Pai, que possa ministrar sobre a Tua igreja. Pai, eu oro nesta noite, desde já te agradeço. Amém. Hoje o tema é Ele te vê, Nadir. Amém? A palavra de Deus fala aqui, Juízes 6, do 11 ao 16, que fala assim. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? 15. E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na sua casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Amém? Essa palavra, acho que já tem umas 3 semanas que eu orando, aí foi ver lá a Bíblia e o Senhor, ele começou a ministrar, né, sobre mim, sobre a minha vida. E neste texto de Juízes, apresenta Gideão um homem que estava vivendo um tempo de profunda opressão e medo. O povo de Israel estava sob o domínio dos medianitas, que roubavam e destruíam seus recursos. Gideão, escondido, malhava o trigo no lagar, um lugar inadequado e escondido para proteger o pouco alimento que tinha. Vou começar aqui no verso 11. Né, ali, Gideão estava vivendo ali um tempo muito difícil. Ali ele estava vivendo um período de medo, de opressão, porque os filhos de Israel, nos versos anteriores, eles fizeram mal aos olhos do Senhor. E toda vez que nós fizemos algo que não agrada ao Senhor, sempre nós teremos uma consequência. Então, aqui, Gideão, ele estava ali com medo. E ele estava onde? No lugar inadequado.
ele estava ali malhando trigo no lagar. Só que a gente sabe que no lagar a gente vai, é o processo da onde a gente faz a uva, aonde a gente está ali, né, esmagando ali uva. Só que Gideão, ele para se esconder ali dos medianitas, ele foi para esse lugar, né, o lagar. Ao invés dele estar lá malhando a uva, não, ele estava ali malhando trigo no lagar, escondido, num lugar inadequado, com medo dos medianitas, né, e guardando o pouco mantimento que lhe sobrou. Porque a Bíblia fala que o exército era como um gafanhoto. Ele subiu, pegavam tudo, destruiu tudo. Então Gideão, ele estava ali vivendo um período muito difícil da sua vida. E em meio a esse cenário de medo e fraqueza, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e o chama de homem valente. Em meio a todo esse processo, porque aqui eu entendo que aqui começou o chamado de Gideão. O chamado do Gideão, ele começou aqui. Então eu vejo algo que foi ministrado, que aqui já começava o processo na vida de Gideão. E quando o Senhor apareceu no verso 12, então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então, quando o anjo do Senhor ali apareceu a Gideão, ele não foi com uma palavra assim: nossa, Gideão, tu tá com medo? Não. Ele foi logo falando assim: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente. Ele deu uma palavra de afirmação ali a Gideão. E o que eu entendi é que Deus, ele nos vê de uma forma diferente. O homem poderia olhar ali Gideão, ver um homem com medo, fracassado, escondido, porque estava com medo dos medianitas. O homem, ele poderia ver isso, mas Deus, ele viu um homem valente, porque ele sabia do potencial de Gideão. E aqui, Deus vê além das situações presentes. Mesmo Gideão com medo, malhando trigo no lagar, Deus se refere a ele como um homem valente, um homem com um grande potencial para cumprir um grande propósito. Foi confiado a Gideão, no começo do ministério dele, quando o Senhor chamou ele no lagar. No lugar do medo, num lugar ali que eu falo assim, que o lagar onde a gente malhava ali a uva, pisava ali a uva para fazer um vinho, antigamente era como se fosse como que se diz? Um camburão, vamos falar assim, né? Feito, muitos eram de pedra, outros de madeira. E ali eu fui ministrada que Gideão, ele ficou com dificuldade ali para malhar o trigo. Porque o trigo, a gente sabe que quando a gente vai fazer a colheita do trigo para separar ali, é num lugar amplo, aonde o vento dá, que vai separando a palha. E ali você tem um espaço muito maior que você pode estar se movimentando. E ali Gideão, ele estava ali se esforçando. Eu creio que ali num pequeno espaço, mas ele estava no processo do seu chamado. E aqui, quando fala homem valente, que o Senhor ele tinha um grande propósito para cumprir na vida de Gideão. E quando a gente fala de um grande propósito, a gente não sabe os processos que a gente vai passar. Então Gideão, ele foi levantado por Deus para cumprir esse propósito. E o propósito de Gideão era
ele foi chamado para libertar o povo de Israel dos medianitas. Então Gideão, ele estava sendo naquele momento ali capacitado pelo próprio Deus. E a palavra do Senhor também fala lá em Jeremias 29, porque eu bem sei os pensamentos que penso bem. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, pastor. Em Jeremias 29, 11 fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus, ele sabia os pensamentos que ele tinha a respeito de Gideão. Gideão, ele estava ali num momento muito complicado. Porque se eu sei que um grande exército vem ali para querer tomar tudo, destruir tudo, e eu ter que me esconder com um pouco, é um período da nossa vida muito complicado, muito difícil. Né? E quando Deus ele começou a ministrar aqui sobre essa palavra aqui de Gideão, que falava, né, que fala sobre o chamado dele. Então aqui fala que o próprio Deus, ele deu os filhos de Israel nas mãos dos medianitas. E às vezes tem lutas que a gente passa que não é ali o diabo, não. É o próprio Deus que nos coloca naquela luta. Por quê? Porque aqui a gente vê que eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Ali eles deixaram de clamar ao Senhor. E aqui, quando o anjo do Senhor, ele apareceu a Gideão, ele falou que o Senhor já tinha falado, mas eles não tinham dado ouvido. Então, toda ação, eu sempre falo que toda ação, ele gera uma reação. E no verso aqui no 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel nas mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? No 14, a gente vê que o próprio Senhor que chamou Gideão. E ele falou: ó, vai nessa tua força. Às vezes a gente fala assim: ai, Senhor, mas está acontecendo isso, como é que eu faço? Ai, eu estou sem força. Mas o pouco de força que você tem, nem que seja um pouquinho, vai com ela. Porque quem te chamou foi o Senhor. O Senhor já tinha dado ordem a Gideão, né? Vai nessa tua força, Gideão. E eu aprendo também que se a gente não buscar força em Deus, a gente não vai conseguir. Porque muitas das vezes nós passamos por luta, nós queremos lutar com as nossas forças, com as forças do nosso braço. E a gente nunca vai vencer, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. Aleluia! Aleluia. Aleluia. O 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei a Israel? E eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Aqui, Gideão, ele estava tendo uma conversa aqui com o Senhor. Né? E quando ele falou que ele era o menor, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Aqui, Gideão, ele reconheceu quem ele era. Ele sabia que ele não tinha capacidade nenhuma. Ele reconheceu que a família dele era mais pobre. Ele reconheceu que ele era o menor
da casa de seu pai. E eu fico imaginando, quando ele falou isso, Deus falou assim: esse está pronto. Porque não é sobre o que nós podemos fazer, mas o que o Senhor pode fazer através da nossa vida. Às vezes nós achamos nós pequenos, às vezes nós nos achamos incapazes, mas o Senhor, Ele nos vê e nos capacita. Aleluia! Glória a Deus. E aqui Gideão reconheceu. Ele reconheceu que o Senhor era com ele. Ele reconheceu que a força dele não vinha dele. Que mesmo com a pouca força que ele tinha, ele deveria ir. Aleluia. Então, em tempos difíceis, a presença de Deus é quem nos sustenta. A promessa de sua presença não significa ausência de desafio, mas que Ele estará ao nosso lado em cada um deles. Às vezes nós pensamos assim, porque eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade, Deus não está comigo. Não, mas 365 dias eu estava pesquisando. Repete essa palavra, né? Deus é contigo. 365 dias. Deus, em todas as palavras, em todos os dias, Ele fala que Ele é conosco. E às vezes nós duvidamos pelas situações que passamos. Nós duvidamos que Deus realmente está conosco. Só que Deus, Ele já apareceu ali a Gideão, porque Ele tinha um propósito a se cumprir na vida dele. Um propósito grandioso. Então Deus, Ele tem um propósito na minha e na sua vida para cumprir através dela. E às vezes nós queremos fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu falo assim por mim mesmo. Quantas vezes eu já pensei em parar? Quantas vezes eu não quis vir para o culto? Não, hoje eu não vou. Hoje eu não quero cantar. Hoje eu quero ficar em casa, escondidinha. E quando eu me lembro, quando eu cheguei na igreja, eu sentava no último banco. No último. Porque eu não queria ser vista. Eu estava fugindo. Eu estava fugindo daquilo que Deus me chamou para fazer. E quando Deus, Ele tem um propósito, uma promessa para se cumprir, não adianta a gente fugir. Porque Ele viu Gideão lá no lagar. Então Deus, Ele nos vê. Aonde a gente estiver, Deus, Ele nos vê. Ele vai lá e nos cata. E fala, é aqui que eu te quero. E às vezes a gente pensa que ministério é só quando as coisas estão bem. Não. Ministério, você caminha um caminho de sangue, de lágrima, de renúncia, de solidão. Porque Deus nos separa tanto que às vezes nós sentimos solitários. E quando eu estava lendo essa palavra, fui lá para a pia lavar a louça. E Deus ministrava assim no meu coração para o pastor. Que seja com 3, mas vai. Mas vai. E queimava no meu coração. Porque a gente sabe que Gideão aqui, Deus, Ele permitiu, nos versículos mais para frente, que Deus, Ele permitiu só 300 soldados. Ele foi limpando. E Ele deixou só 300 soldados. Porque se Ele fosse com a quantidade que tinha, a glória não ia ser do Senhor. Então, tudo que a gente for fazer tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Tudo. E o chamado é isso. É você estar aqui ministrando cura onde você precisa. O chamado é você tá ministrando aqui sobre finanças e você está precisando. Verdade, Deus.
O chamado é você estar quebrado aqui, mas você está com uma postura. Aleluia. Porque não é sobre nós, Oh, é glória a sobre Deus. Deus sempre. Santo é E ti. quantas vezes cada um de nós já pensou em desistir? Só que queima algo dentro de nós que vai além. A gente quer parar, mas o Espírito de Deus, ele nos impulsiona a prosseguir. Eu falo que uma parte assim para mim que foi muito difícil, quando a minha filha faleceu, eu vim pro culto e parece que eu não estava em mim ainda. E o pastor pediu para mim cantar um louvor ali sentada com a mão no colo. E eu fiquei assim comigo. Isso é o chamado. Você louvar a Deus mesmo no luto. Você toda quebrada. Oh, Deus. Mas você está ali posicionada. Porque não fala sobre você. Fala sobre Deus. Aleluia. Então Deus, ele tem grandes propósitos para cumprir através da nossa vida. Mas nós, como igreja, nós temos que nos posicionar. Hoje, eu falo assim por mim, o trabalho, outras coisas, estão nos distanciando de fazer a obra de Deus. E isso é triste. Eu estava conversando, eu me sinto triste, porque eu era muito ativa na igreja. Muito ativa. Tomava conta do relógio de oração do meio-dia. Todos os dias eu tinha que estar na igreja meio-dia. Abria a igreja e dirigia o culto do meio-dia. Eu ajudava nos casais, nos jovens, do louvor, diaconisa, líder de célula, líder de jovens. E eu, me analisando, eu falei, Senhor, e hoje? O que eu tenho feito para ti? Nada. Aí eu chego tão cansada, com corre-corre do dia a dia, que nem nas quartas eu estou vindo para o culto. Então eu me cobro, porque eu sei que naquele grande dia o Senhor vai e mostra as tuas mãos que tu tens para mim. Isso me preocupa. A gente tem feito a obra do Senhor de qualquer jeito. A gente tem feito relaxadamente. E Ele não merece. E quando o Senhor ele ministrava no meu coração essa palavra, semanas. E quando o pastor me fala, irmã, eu não posso fugir. Porque todos os dias eu falo, eis-me aqui. É muito fácil você dizer, eis-me aqui. Verdade, Deus. Mas quando chega a hora de você se posicionar, você retrocede. Então o Senhor ministrava isso, pastor. Que seja com 3. Mas continua. Porque foi Ele que lhe chamou. Não foi o homem que lhe chamou. Foi o Senhor Jesus. E Ele fala que eu serei contigo. Porque foi Ele que chamou. Então o Senhor vai enviar. O Senhor vai levantar líderes aqui nessa igreja. Porque líderes já tem. E líderes por excelência. Só falta nós nos posicionar no reino de Deus. E quando eu falava aqui dessa passagem de Gideão ele estava como se ele estivesse fugindo. Estava com medo. E às vezes nós passamos por medo. Porque nós não somos super-heróis. Nós temos o nosso momento de fragilidade. Nós temos nosso momento ali de angústia. Nós temos esses momentos difíceis. Nós temos um momento onde a nossa casa está toda bagunçada. E a gente pensa, como? Se eu estou servindo e a minha casa está assim?
Como que eu estou buscando e meu casamento está assim? Como que eu estou fazendo isso, e meus filhos estão assim? Mas continue. Porque uma vez o Senhor me falou, enquanto você cuidar das minhas coisas, eu cuido dos seus. Então, quando nós começamos a cuidar das coisas de Deus, o Senhor mesmo começa a fazer a obra que Ele tem para concluir na minha e na sua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, no 15, falando ainda, que Gideão falava assim, que ele é o menor da casa de meu pai. Deus escolheu ele porque ele era o menor. Deus escolheu ele porque ele mesmo não via capacidade nele. Mas é desses que o Senhor escolhe. Ele não escolhe os capacitados. Ele escolhe para capacitar. Então, se nós estamos aqui, Deus ele nos escolheu. Ah, mas eu não sei pregar, eu também não sei. Eu não sei cantar, eu também não sei. A gente vai, né? Se não for Deus na nossa vida, a gente não vai. Ah, eu não sei falar. Não... Às vezes a gente fala assim, eu vou pregar. A gente faz até os bolsos, mas nem usa. Porque Deus ele já vai ministrando por outros caminhos. E é isso. Não é sobre o que você sabe, o que você entende. É sobre o que o Senhor fala com você. O que o Senhor nos chamou. Eu e você podemos dizer, eu não tenho nenhuma capacidade. Nós não temos mesmo. Porque quem capacita é Deus. Sempre será Ele que vai nos capacitar. Ele que vai nos conduzir. Assim como Ele conduziu a Gideão. Eu acho lindo que Gideão, ele teve uma qualidade. Ele obedeceu à voz de Deus. Nos versículos anteriores aqui, falava que ele pedia sinais para o Senhor. Ele queria ver se o Senhor era com ele mesmo. Não, Senhor, se o Senhor é comigo. E foi pedindo sinais. E o Senhor foi dando sinais, porque ele queria ter certeza do que o Senhor era com ele para ele poder ir. Às vezes, nós oramos, a gente quer ir de qualquer jeito. Às vezes nem era para a gente ter ido, mas a gente foi. Porque nós não pedimos os sinais necessários. Ele não pediu só um sinal, ele pediu vários sinais para que ele pudesse ir. E o que aconteceu? Deus deu a vitória a Gideão. E assim Deus dará a vitória para nós. Se nós obedecermos a voz do Senhor, se nós obedecermos a direção do Senhor. Então, cada um de nós temos um chamado. Chamado de intercessão, da palavra, da dança, do louvor. Todos nós temos um chamado por Deus. E que a gente não seja como Gideão, que ele se escondeu no lagar. Mas o Senhor viu ele. E o Senhor nos vê essa noite. O Senhor nos vê no nosso secreto. O Senhor nos vê quando nós dobramos o joelho e pedimos, Senhor, me ajuda. Porque eu não aguento. O Senhor vê quando você clama pelos seus filhos, pelo seu casamento. O Senhor vê quando o pastor intercede pela sua igreja. O Senhor vê tudo que fazemos. E Ele vai aonde nós estamos e nos pega. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E que eu aprendo aqui com Gideão. A história de Gideão nos lembra que Deus nos vê pelo grande potencial que Ele mesmo deposita em nós.
que mesmo nos sentimos fracos, com medo, o Senhor é conosco. E Gideão é um grande exemplo de fé, superação e total confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Então, o que eu aprendo aqui com Gideão, que ele foi um exemplo de superação, porque ele superou o medo. Ele superou o medo e ele foi. Gideão, ele teve a total confiança no Senhor. E mesmo quando tudo parecia impossível, Deus agiu. Tem momentos na nossa vida que nós achamos que Deus não está nos vendo, que as nossas orações não têm valor, não têm validação. Só que nós servimos um Deus do impossível, porque só o impossível, para Gideão era difícil destruir aquele exército, mas para Deus não. Então ele servia um Deus do impossível. Ele creu, ele confiou e ele superou o seu próprio medo. Tá com medo? Se Deus te mandou, vai. Porque é Deus que nos capacita, é Deus quem envia. Então que essa noite, essa palavra possa ficar no nosso coração. Foi uma palavra breve, mas foi o que Deus ministrou sobre a minha vida. Eu espero que Deus tenha ministrado sobre a vida de vocês. Não importa a situação que eu e você estejamos passando, mas que nós possamos nos posicionar, assim como o Gideão se posicionou e fez a vontade de Deus, mesmo com medo, mesmo rodeado ali pelos aqueles inimigos, ele foi. Às vezes os medianitas, que nós temos medo, ali era o inimigo. Às vezes os medianitas que nós temos medo, às vezes é a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, às vezes é o nosso sedentarismo, às vezes é a frieza espiritual, às vezes é a nossa falta de relacionamento com Deus, às vezes é o corre-corre do dia a dia, às vezes esses são os medianitas que nós enfrentamos e que às vezes nós temos medo. Mas quem te chamou foi Deus. Se Ele te chamou, então vai com fé, vai com coragem, vai com confiança. Amém? Amém. Glória a Deus. Então essa era a palavra que Deus ministrou no meu coração. Breve, mas falou comigo. Espero que tenha falado com a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está me assistindo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Nós ficamos na rua Rosa Bessian Farnoche 497. Venha nos conhecer. Pense a igreja conosco. Deus abençoe você.